quase encerrando aqui, eu vou pedir para o Fernando para ele colocar no ar de novo aqui os nossos slides, porque nós vamos para os últimos slides. Então, qual é o principal argumento dos católicos? É esse aqui, ó. Esse é o principal argumento que você vai encontrar na mente de um católico sério que conhece a teologia católica. Ele vai dizer isso aqui, ó. A Bíblia que os evangélicos tanto usam foi definida pela Igreja Católica. Então, a autoridade para definir a Bíblia veio da Igreja. Olha o argumento deles. A Bíblia foi definida pela Igreja Católica. Nós vimos que o cânon do Novo Testamento foi definido lá no final do segundo século. Então, eles dizem que aquilo ali era a Igreja Católica, a qual eles representam até hoje. Então, a Bíblia que os evangélicos tanto usam foi defendida pela Igreja Católica. Então, a autoridade para definir a Bíblia veio da Igreja. Então, eles procuram apontar que a nossa fé está equivocada, porque nós temos que entender que a Bíblia surgiu da Igreja Católica. Tá? Como responde a esse argumento? Como é que responde a isso? Com o que a gente viu até aqui, você já saberia responder esse argumento? O que você acha? Você está pronto para responder esse argumento com aquilo que a gente viu até agora? Bom, pense aí, anote aí. Se você já tem um argumento, anote ele no papelzinho. Bote ele depois aqui nos comentários da nossa live. Tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês 4 argumentos o mais simples possível. Olha aqui, ó, são 2000 anos de história. Eu estou tentando aqui condensar para vocês. Tá? Primeiro argumento. Aqueles que definiram o cânon da Bíblia, ou seja, no final do segundo século, e o catolicismo que havia ali no ano 200, eles mesmos definiram, eles não definiram a igreja como sendo a verdade, eles definiram que a verdade bíblica, a verdade substancial, se limitava ao tempo dos apóstolos. Ou seja, eles mesmos estavam colocando em descrédito todos os escritos que surgiram no segundo século. Então, não adianta você dizer que a Bíblia que nós cremos e usamos foi definida pela Igreja Católica. A verdade é que a Igreja Católica, no final do segundo século, não tinha nada a ver com a Igreja Católica que é hoje. Tá? E eles definiram que nenhum escrito posterior poderia definir a fé de ninguém. Tá? E eles eram muito, 1000 vezes mais semelhantes ao movimento protestante do que ao catolicismo. Segundo argumento, a autodenominada Igreja Católica deixou os apóstolos de lado há mais de 1 milênio. Então, o máximo que eles podem dizer é que são uma instituição chamada Igreja Católica, mas eles se chamam de Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a verdade é que eles abandonaram o ensino apostólico há 1 milênio e meio ou mais. Tá? Terceiro, aqui, e pode assustar um pouco você, mas é um argumento que eu já usei conversando com católicos. Os verdadeiros católicos apostólicos somos nós. Ou seja, nós cremos que a igreja é universal. Nós cremos que a igreja é fundamentada apenas nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Então, nós somos católicos, e vou dizer mais para vocês, nós somos católicos apostólicos. Nós só não somos católicos apostólicos romanos. Por quê? Porque a igreja de Roma se desviou do ensino dos apóstolos
desde ali do terceiro, quarto século. Houve desvios imensos. E, por fim, vou te ensinar aqui um argumento que é uma pergunta que você pode fazer. Eu tenho feito essa pergunta e eles não têm resposta. O que fazem católicos como, por exemplo, o Monsenhor Viganò? Depois você vai lá no seu Google lá e procura pelo que o Monsenhor Viganò está dizendo, que é uma pessoa de alto posto no clero católico, e tem muitos como ele, né, que condenam. O Monsenhor Viganò está condenando os concílios Vaticano I e Vaticano II. Então, se ele está condenando os concílios Vaticano I, Vaticano II, ele está condenando em base de qual fé? Um católico não tem como te responder isso. Em que momento, se a fé está baseada na Bíblia mais tradição, em que momento que essa tradição se torna imutável? Né? Ou seja, há muitos católicos contestando o Papa que lá está, né? O hermano que está lá no que eles chamam de o trono de Roma, né? E eles contestam. Mas contestam em base de quê? Qual é a base de comparação? Se você abandonar a Bíblia como única referência e base de comparação, você vai ter que definir em qual momento da história que terminou. Terminou, não pode mais mudar. Eles nunca definiram isso. Então, é uma briga interna interminável entre eles. Vá lá e assista o Monsenhor Viganò, você vai entender um pouco melhor o que nós estamos falando aqui. Com o que nós vamos encerrar? Nós vamos encerrar voltando ao início. Aqui, ó. Qual é a base para a fé verdadeira? A base para a fé verdadeira é aquela que, uma vez por todas, foi dada aos santos. Uma vez por todas. Imutável. Desde os tempos dos apóstolos, desde os tempos em que Judas escreve isso aqui, né? Desde os tempos em que João escreve Apocalipse, ali está definida a fé que uma vez por todas foi dada aos santos.